Quais são as dificuldades alimentares dos autistas? Você sabia que é comum que autistas tenham algumas dificuldades alimentares que algumas vezes podem levar à desnutrição? Se o seu filho ou filha tem alguma dificuldade alimentar, se você observa que ele não come bem, que é muito seletivo, fica comigo que hoje eu vou explicar os diferentes tipos de dificuldades alimentares e também vou te dar 20 dicas para superar essas dificuldades e fazer a sua vida e a vida da sua criança mais fáceis. Com algumas técnicas, é possível ter uma boa alimentação e uma nutrição adequada. Se esse assunto é relevante para você, deixa sua curtida, se inscreve no canal e vem comigo. Bom, a gente sabe que o transtorno do espectro autista é caracterizado por uma organização neural diferente. O TEA é influenciado por múltiplos fatores genéticos, ambientais e imunológicos que desempenham um papel no modo que o transtorno se desenvolve. Dessa forma, pessoas autistas apresentam alterações no comportamento, como deficiências na interação social, na linguagem, na comunicação e no jogo imaginativo. Isso tudo você já sabe, mas você sabia que cerca de 45% das crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista têm dificuldades alimentares? E por que isso acontece? Isso acontece devido a uma série de sensibilidades que eles costumam ter com relação às comidas e suas texturas, aparências e aromas. Além disso, o ambiente ao redor da criança também interfere nas refeições. Comer em ambientes muito iluminados, cheios, barulhentos e cheios de estímulos pode ser extremamente difícil para uma criança com autismo. O diagnóstico precoce pode ajudar nas dificuldades alimentares? As dificuldades alimentares estão entre os primeiros sinais de autismo que podem ser observados. A intervenção precoce é muito importante nos casos de dificuldades alimentares, incluindo a seletividade alimentar. Então, para te ajudar a identificar se a criança tem dificuldades alimentares, veja se a sua criança apresenta algum dos seguintes sinais. A criança tem ou teve dificuldade de deixar a mamadeira? A criança tem hipersensibilidade a certas texturas e temperaturas? Ela recusa mudanças na dieta? Ela guarda alimentos no bolso? Ela tem preferências alimentares limitadas? Esses sinais também são observados em adultos que têm aversão a alimentos por conta de alguma característica específica desses alimentos. Por isso é importante o tratamento logo na infância, o mais cedo possível. Agora vamos falar dos tipos de dificuldades alimentares comuns em crianças com autismo. Número 1. Seletividade alimentar. A seletividade alimentar é um tipo de dificuldade alimentar. É comum que as crianças apresentem um certo grau de seletividade alimentar, que é chamada de seletividade típica. Uma criança com seletividade típica come, em média, 50 ou mais alimentos. Crianças têm variação de apetite, às vezes com muita fome, às vezes sem fome nenhuma, e por isso consomem menos alimentos. O índice energético é menor. O grau de seletividade alimentar pode ser dividido em 3 partes. O primeiro é a recusa alimentar, o segundo é o repertório alimentar limitado e o terceiro e mais alto grau de seletividade alimentar é a ingestão alimentar única de alta frequência. E quais são os principais fatores que guiam a seleção do alimento? Ou seja, o que faz com que a criança seja seletiva? De acordo com uma pesquisa da University of Massachusetts Medical School, realizada em 2010 com os pais e responsáveis de pessoas com autismo, os dados coletados mostraram que o elemento principal que causa a recusa é a textura, que apareceu em 69% dos casos. Em segundo lugar, a aparência, que apareceu em 58% dos casos. Depois, o sabor, em 45% dos casos. O cheiro aparece logo depois, em 36% dos casos, e a temperatura do alimento, com 22% dos casos, também pode levar à seletividade. Então, é uma série de elementos que, combinados, podem restringir bastante o repertório alimentar da criança. Eu prometi dicas, não foi? Então vamos a elas. Dicas para superar a seletividade alimentar. 1. Não rotule a criança dizendo ela é chata para comer ou minha filha não come frutas. 2. Exponha a criança aos alimentos. Mesmo que ela recuse, deixe o alimento disponível para que a criança tenha contato e tenha uma experiência sensorial com o alimento. 3. Faça preparações diferentes com alimentos que ela já aceita. Por exemplo, se gosta de cenoura, faça um purê de cenoura, um bolo de cenoura. 4ª dica para a seletividade alimentar. Não camufle ingredientes no prato, esconder, disfarçar para a criança não perceber. Seja sempre honesto sobre o que tem no prato. 5.
Seja você mesma um exemplo. Mostre para a criança que você está comendo também. Coloque em prática todas essas orientações. Não basta seguir apenas uma ou seguir de qualquer jeito, não vai adiantar. O segundo tipo de dificuldade alimentar comum em crianças autistas é a recusa alimentar. A recusa alimentar é um pouco mais grave. É quando as crianças rejeitam ou aceitam poucos alimentos, em média 20 tipos de alimentos. Essa recusa pode ter causas ligadas aos hábitos familiares ou ao manejo da alimentação da própria criança. Geralmente, essa recusa é de alguns alimentos mais específicos, como alimentos crocantes ou pastosos, alimentos com uma cor específica. Podem também rejeitar toda uma categoria de alimentos. No caso da recusa alimentar, é recomendado que se faça um acompanhamento profissional que dê a devida orientação a partir de um tratamento. O terceiro tipo de dificuldade alimentar é a aversão oral. Ela pode aparecer em crianças que não tiveram um bom desenvolvimento da fase oral. Por exemplo, que não pegavam bem o mordedor, não faziam a conexão típica entre mão e boca. Crianças com aversão oral apresentam grande sensibilidade e medo excessivo de qualquer estímulo na região orofacial. Geralmente são crianças que não gostam de chupetas, que apresentam dificuldades, inclusive na escovação dos dentes. Além disso, costumam fugir na hora da refeição. Os casos de aversão oral são algo mais sério e é preciso fazer uma avaliação e acompanhamento de nutricionistas, terapeutas e também com o profissional de fonoaudiologia. E o quarto tipo de dificuldade alimentar comum em autistas é a neofobia alimentar. O que é isso? É o medo de experimentar alimentos novos. Tem vontade de experimentar, mas quando vai colocar o alimento na boca, bloqueia. É um processo mais difícil que a seletividade alimentar e é preciso respeitar esse espaço, pois a criança tem medo do alimento e precisa se sentir segura para aceitar o alimento. O tratamento é mais oneroso, porque não basta colocar no prato e esperar que a criança coma. Ela precisa ter contato com o alimento de outras formas, como em brinquedos, livros de histórias, e é preciso envolver a criança no momento do preparo do alimento também, ou na compra do alimento no mercado. É um envolvimento para que a criança sinta segurança. Agora que você conheceu os tipos de dificuldades alimentares, veja como você pode tentar resolvê-las. Essas soluções são mais eficientes quando feitas logo no início do diagnóstico de autismo. É importante falar também das alergias alimentares. Crianças com autismo apresentam predisposição para alergias alimentares. Para melhorar essas dificuldades alimentares, existem tratamentos como dietas livres de caseína e de glúten. O ideal é que essa dieta seja indicada pelo profissional de nutrição, prescrita pelo médico, depois de um diagnóstico bem definido de intolerância ou hipersensibilidade alimentar. Como você deve lidar com as peculiaridades de crianças com autismo que tenham dificuldades alimentares? Antes de aplicar qualquer uma das dicas, converse com o médico responsável pelo paciente. Lembrando que algumas das sugestões podem ou não funcionar com algumas crianças. Por isso, o ideal é um plano individualizado, que só um profissional habilitado vai poder te dar, de acordo com as dificuldades e necessidades da sua criança. Então, são mais 16 dicas para vencer as dificuldades alimentares. Dica número 1. Momentos lúdicos na refeição. Fale sobre a importância dos alimentos, fazendo com que a criança se adapte e queira provar o alimento. Esse incentivo pode ser feito por meio de histórias, de músicas, de imagens, de vídeos online que falem sobre vitaminas e benefícios dos alimentos, por exemplo. Permita que a criança explore as formas, as consistências, os cheiros, barulhos e sabores diferentes. Dica número 2. Ambiente aconchegante e apropriado. Pessoas autistas são extremamente sensíveis ao ambiente. Podem se sentir incomodadas com várias coisas, seja o formato das cadeiras e mesas, seja o barulho do local, o cheiro, as cores, decorações ou outros fatores. Qualquer coisa pode fazer com que elas tenham maiores dificuldades alimentares. Além disso, o ambiente pode estimular irritação e agressividade. Por isso, o caminho é analisar o que está incomodando a criança para realizar as alterações no ambiente e torná-las adequadas para uma boa alimentação. Todos esses fatores dependem das necessidades do autista. Procure se adaptar a essas situações. Dica número 3. Cuidado na montagem do prato. Crianças com transtorno do espectro autista têm um paladar peculiar, então analise como ela gosta mais. Pouco tempero ou muito tempero? Pratos coloridos?
Prefere a comida misturada ou a comida separada? Todas essas questões fazem parte do processo de adaptação à alimentação. Sempre se certifique de que as crianças vão receber a quantidade adequada de nutrientes. Então, experimente modificar os alimentos para ver qual a melhor forma de aceitação. Por exemplo, se você vai oferecer batata, tente com um purê de batata, depois tente batatas cozidas, depois batatas assadas ou sopa de batata e veja qual deles foi melhor aceito. Deixe a criança à vontade para olhar o novo alimento, deixe que ela toque a comida com as mãos, que sinta o cheiro e que coloque a comida na boca. Sempre busque ajuda de um nutricionista para ajudar a compor alimentos e dietas mais saudáveis. Dica número 4. Manias e obsessões. É comum crianças com TEA terem manias, o que pode levar a uma alimentação excessiva, insuficiente ou rígida. Esses hábitos de comportamentos repetitivos e restritivos impactam diretamente na alimentação dos autistas, que, muitas vezes, acabam perdendo o interesse em se alimentar. Por exemplo, podem ter obsessão em comer apenas alimentos separados, ou comer só em determinados horários, ou até mesmo ter preferências por utensílios específicos. Para contornar essa situação, procure ajuda de uma terapia. Dica número 5. Atraso nas habilidades motoras. O atraso nas habilidades motoras é um dos fatores que podem afetar a seletividade alimentar em crianças com autismo. Também pode ocorrer atraso nas habilidades motoras orais e ainda há problemas gastrointestinais que podem ter relação com o desconforto ou intolerância à alimentação. E a alergia pode influenciar também. Para enfrentar essas dificuldades, faça o acompanhamento com profissionais especializados, como terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e nutricionistas, que vão te guiar nessa jornada. Dica número 6. Apoio dos familiares. É dentro de casa que se inicia a construção de bons hábitos. A estruturação de um ambiente adequado para a hora da refeição é decisiva no momento de inserir um novo alimento na dieta. O apoio dos familiares é o fator mais importante para o tratamento. Os pais têm que dar o exemplo. Os pais têm que comer junto, mostrar os ingredientes e cuidar do ambiente. A hora da refeição tem que ser tranquila e prazerosa, sem brigas, sem discussões e sem nervosismo porque a criança não quer comer. Dica 7. Crie uma rotina para a hora das refeições. Prepare o autista para a hora da refeição, criando passos como hora de lavar as mãos, hora de ajudar a botar a mesa, hora de sentar e comer, etc. Dica número 8. Evite lanches fora de hora ou livre acesso à geladeira para que não se perca o apetite no momento da refeição. Dica 9. Faça as refeições em família para que a criança veja os movimentos e tenha motivação para provar novos alimentos. Dica número 10. Não tente forçar um determinado alimento. Dica número 11. Ofereça alimentos variados à mesa para que ela possa se servir caso tenha interesse. Número 12. Incentive a independência na refeição. Incentive que a pessoa utilize o garfo e a faca ou a colher. Dica número 13. Permita que a criança escolha o seu próprio prato e copo na hora das refeições. Número 14. Convide a criança para participar do preparo da refeição, mesmo que ela atrapalhe mais do que ajude. Dica número 15. Comemore cada alimento novo que foi aceito. E 16. Não utilize aparelhos eletrônicos durante a refeição para que a criança não se distraia. E o mais importante é ter calma e paciência nesse processo. Não desista de ofertar alimentos novos nas refeições, porque não importa quantos anos a criança tem. Sempre é tempo para tentar reverter as dificuldades alimentares, ou pelo menos diminuí-las, com o apoio da família e com a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis. Então, pessoal, espero que as dicas que eu dei hoje te ajudem. Se você gostou desse vídeo, curte, deixa um comentário com a dica que você mais gostou e manda o link para uma mãe atípica que você conhece que pode estar passando por essas dificuldades alimentares ou com os filhos dela também. Eu vou ficando por aqui, um abraço e te vejo já já no próximo vídeo. Clica aí.